Minha esposa me traiu com seu crush do ensino médio, então realizei a melhor vingança que um homem poderia ter. Estive casado com minha ex-esposa por quase 4 anos, mas infelizmente tivemos que seguir caminhos separados porque ela fez o impensável. Minha ex-esposa e eu nos conhecemos em um seminário de negócios na cidade. Estávamos lá para ouvir um renomado palestrante de negócios e, coincidentemente, sentamos ao lado um do outro durante o seminário. De vez em quando, conversamos sobre algumas coisas que principalmente tinham a ver com o que aprendemos, e depois que o seminário terminou, trocamos contatos. Começamos a conversar e, cerca de uma semana depois, decidimos sair para almoçar. Enquanto almoçávamos naquele dia, fiquei impressionado com sua inteligência e paixão pelos negócios, e após nosso primeiro encontro, nos vimos com mais frequência. Eventualmente, começamos a namorar porque me apaixonei por ela, e 8 meses depois nos casamos. Estávamos casados há quase 4 anos quando descobri que ela estava me fazendo de bobo. Gostaria de acrescentar que, enquanto estávamos casados, não havia nada que minha ex-esposa quisesse que eu não desse a ela. Sou empresário e ganhava um bom dinheiro, e minha ex-esposa não tinha um negócio como o meu. Ela trabalhava em uma consultoria empresarial e também ganhava bem. Não tínhamos filhos porque ela disse que não estava pronta, e eu estava bem com isso. Durante os 3 anos de nosso casamento, fiz o meu melhor como um bom marido e até ajudei em casa. Queria mais do que tudo que fossemos felizes juntos pelo maior tempo possível. Ofereci ajuda na cozinha, a levava para surpreendentes férias e fazia praticamente tudo o que um homem faria para fazer feliz a mulher que amava, mesmo nos meus dias agitados e cansados. Sempre me certificava de chegar cedo em casa, raramente cancelava compromissos com ela e, na maioria das vezes, tinha que reorganizar muitas coisas porque acreditava que a família era um dos aspectos mais importantes da vida. Ao contrário de outros casais, minha ex-esposa e eu mal discutíamos. Ela era mais extrovertida, uma borboleta social e a alma da festa, enquanto eu era reservado. Assim, sempre que tínhamos motivos para discutir, ela sempre estava errada. Sempre que estávamos perto de discutir ou brigar, eu sempre me desculpava porque queria que estivéssemos em paz o tempo todo. Sei que todos podem pensar que eu fazia isso como um homem fraco, mas não era por isso. Eu cresci em um ambiente muito tóxico. Meus pais sempre brigavam e eu não queria replicar a mesma coisa no meu casamento. No nosso 3º aniversário de casamento, renovamos nossos votos, e quase 7 meses depois, me deparei com algo que alterou o resto do nosso casamento. Naquele sábado, eu estava limpando a casa e tinha toda a intenção de limpar nosso closet. Minha ex-esposa e eu compartilhávamos um closet, e ela era a única que o limpava no passado. Então, decidi tirar tudo do closet naquele dia e limpar completamente. Comecei tirando as coisas do closet. Depois de limpar e tirar o pó, tentei arrumar e organizar tudo novamente. Enquanto organizava, acidentalmente chutei uma das caixas de sapatos da minha esposa ao tentar me mover e muitas cartas e fotos se espalharam pelo chão. A princípio, fiquei preocupado por ter chutado um dos sapatos caros dela, porque ela guardava os mais caros em uma caixa, mas depois de ver as cartas, fiquei aliviado. Inicialmente, pensei que as cartas eram antigas, de um amor adolescente, ou talvez fossem cartas que ela nunca havia enviado, e fiquei curioso para descobrir como ela era tola de amor naquela época. Mas, ao olhar mais de perto, notei que havia cartas adicionadas recentemente, o que despertou minha curiosidade. Assim que cheguei à 4ª linha de uma das cartas adicionadas recentemente, senti um frio no estômago e meu coração disparou. Quando terminei de ler, meu mundo desmoronou. Eu estava certo, eram cartas de um antigo amor, e era o crush do ensino médio dela. A carta que li detalhava um dos encontros recentes deles. Havia até fotos deles deitados juntos sob os lençóis. Não era apenas uma carta, havia mais delas, e uma delas falava sobre a noite anterior ao nosso casamento e como eles se divertiram na cama. Queria ter certeza do que tinha lido, então passei por todas as cartas e percebi que o relacionamento deles havia continuado mesmo enquanto estávamos namorando. Nem preciso dizer se estava com o coração partido, porque eu estava além disso, estava devastado e ferido. Em meus 37 anos de vida, foi a 2ª vez que uma mulher me machucou tanto. A pior parte foi que eu nunca vi isso chegando e nunca acreditaria que minha esposa me trairia. Eu não sei como ela fez isso, porque nada nela era alarmante. Ela ainda cuidava de mim em casa e satisfazia minhas necessidades na cama, e eu nunca suspeitei dela ou percebi algo estranho. Eu assisti alguns vídeos neste canal onde homens dizem que suas esposas mudaram de repente ou se vestiam de maneira diferente, mas com minha ex-esposa não houve nenhum sinal, tudo permaneceu o mesmo. Nosso amor um pelo outro cresceu ao longo dos anos também. Naquela mesma tarde, ela voltou para casa e agiu como se tudo estivesse bem, mas a maneira como eu havia mudou. Tentei esconder, mas não foi tão fácil quanto eu imaginei. Doeu tanto que eu a amava cegamente, mas ela desprezou meu amor e me traiu. A boa notícia era que ela estava organizando a reunião de sua turma do ensino médio, que aconteceria em poucos dias. Eu já tinha digitalizado as cartas e fotos e pretendia enviá-las diretamente para os pais dela, mas tive uma ideia de uma das histórias que ouvi. Como parte da reunião de sua turma do ensino médio, ela criou uma apresentação de slides de todas as suas memórias do ensino médio e eu vi isso como uma maneira perfeita de realizar minha vingança. Você que está lendo aqui já deve estar muito ciente do que eu queria fazer. Na noite anterior à sua querida reunião, plantei secretamente a carta e as fotos que digitalizei em sua apresentação de slides quase no início e esperei que ela se humilhasse publicamente no grande dia. Todos se reuniram
saíram como planejado, de perto e de longe, e estavam todos se divertindo no local. Eu vi o crush dela e ela trocou alguns sorrisos com ele. Honestamente, eu quase perdi o controle, mas não queria arruinar meu plano perfeito. Eventualmente, chegou a hora da apresentação de slides dela e, assim como ela estava sorrindo para a tela esperando ver outra de suas fotos de adolescente, a imagem dela e do crush do ensino médio debaixo dos lençóis apareceu e sua boca caiu. Ela ficou tão chocada, mas não foi apenas ela. Suas amigas e colegas de classe ficaram chocados também. E enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo, o último slide apareceu com uma instrução minha que dizia: "Não volte para casa esta noite. Estamos nos divorciando." Assim que ela leu isso, se virou na minha direção e correu em minha direção, mas eu saí do local. Antes de sair, pude ver a decepção nos rostos de suas amigas e colegas de classe, e isso me tranquilizou. Aquela noite, ela não voltou para casa, como eu havia instruído, mas continuou a me bombardear com chamadas, mensagens de texto e mensagens de voz. Uma de suas mensagens de voz dizia que ela podia explicar e que não era o que eu pensava. No dia seguinte, recebi um pacote que encomendei. Eram travesseiros e enormes sacolas de presente com uma foto dela e de seu parceiro de caso impressa neles. Enviei-os junto com suas coisas para a casa dos pais dela. Também deixei as cartas e fotos originais no grupo de WhatsApp da família deles e saí do grupo. Como esperado, seus pais tentaram ligar, mas eu bloqueei os números deles e da minha ex-esposa também. Quando os papéis do divórcio ficaram prontos, meu advogado entrou em contato com ela e ela os assinou depois de adiar por um tempo. Embora seja tão doloroso, estou feliz por não estarmos mais juntos. Agora entendo por que muitas pessoas são contra a ideia de se casar e acho que um dia posso me apaixonar novamente, mas estou farto de me casar e repetir o ciclo com mulheres infiéis. Agora, vamos para a próxima história. História 2. Minha esposa me traiu com vários homens enquanto eu estava deprimido e me deu a desculpa de que não conseguia lidar mais com minha depressão, então eu me certifiquei de que o divórcio a deixasse sem nada. Tenho 37 anos e estive casado com minha esposa, 36 anos, por 9 anos, mas nos conhecemos desde o ensino médio, então, é desnecessário dizer que ela é uma das pessoas no planeta que mais me conhece. Posso dizer também que sei muito sobre ela, crescemos juntos na fase adulta. Para contar essa história publicamente, deixe-me dizer que o nome dela é Daphne. Parte meu coração precisar pedir conselhos sobre isso, mas honestamente não sei o que fazer, e meu estado mental não está ajudando em nada. Talvez eu precise dar a vocês um pouco de contexto para entenderem melhor. Não quero dar muitos detalhes, mas tive uma infância muito difícil, se isso não for um eufemismo. Cresci com uma mãe viciada em drogas e um pai excelente que encontrou seu fim devido aos amigos viciados de minha mãe. Fui eu quem o encontrou e teve que ligar para o 911, e não sei se consigo apreciar completamente o quanto isso me marcou. Serei honesto ao dizer que cresci ressentido com minha mãe e com as mulheres em geral, de forma muito intensa. Entrei para o sistema de acolhimento com uma família adotiva muito gentil, mas fui desnecessariamente rude com muitas pessoas da casa. Com o tempo, o amor deles me amoleceu, embora eu ainda carregasse muita dor. Naturalmente, comecei a ver um terapeuta muito cedo na vida por causa de muitos problemas de saúde mental, mas sempre tentei manter uma atitude positiva e lutar contra as coisas. Conhecer Daphne no ensino médio também foi um grande impulso para minha felicidade, e fomos amigos por vários anos antes que a ideia de qualquer coisa romântica começasse entre nós novamente. Eu tinha um ressentimento extremo em relação às mulheres e acho que ter um relacionamento saudável com Daphne ajudou a me livrar disso. Ambos nos formamos no ensino médio e fomos para a mesma faculdade, onde também nos formamos mais uma vez. Honestamente, todos podiam perceber que provavelmente acabaríamos juntos, mas acho que tentar ser o jovem adulto descolado que costumava ser me levou a negar isso e agir como se fosse completamente alheio à possibilidade de ficar com ela. Há 2 anos depois de me formar na faculdade, pedi-a oficialmente em namoro. 1 ano depois, fiz-lhe um pedido de casamento e há 9 anos casamos. A Daphne não esteve presente nos momentos mais difíceis da minha vida, mas ela sempre soube dos meus problemas de saúde mental e esteve presente para testemunhar algumas das batalhas mais difíceis. Sempre me desculpei pela forma como posso tratá-la nos momentos difíceis ou pela forma como ela precisa de cuidar de mim, mas ela sempre foi tão gentil e sempre disse que não se importa. Mesmo em vários momentos do nosso relacionamento, perguntei-lhe se estava certa de querer lidar comigo e com os meus problemas, mas ela sempre afirmou que sim, e que estaria ao meu lado até o fim. Acho que isso é informação suficiente para entenderes o que tenho para dizer, então deixe-me tentar dizer da melhor forma. O problema real começou há cerca de 4 meses, quando estava a lidar com um episódio bastante grave de depressão. Honestamente, por mais que eu tenha avançado na vida, algumas coisas que aconteceram no passado ainda têm um grande impacto sobre mim e é difícil para mim deixá-las completamente para trás, não importa quantas sessões de terapia eu escolha fazer. Embora os episódios ruins tenham se tornado menos frequentes ao longo dos anos, esse episódio durou cerca de 5 dias. Normalmente, a Daphne está sempre comigo o máximo que pode, mas desta vez algo estava muito diferente. Ela ficou ao meu lado nos primeiros 2 dias, mas, ao decorrer no meio do 3º dia, ela parecia distante e disse que tinha algo que precisava de fazer. Eu não estava com disposição para perguntar o que era, então ela saiu e voltou muito mais tarde, durante a noite. Eu não tenho a certeza da hora exata, mas a mesma coisa aconteceu nos 2
dias seguintes. Foi só no último dia que reparei que ela voltou por volta da 1h da manhã. Na verdade, não tive muito a dizer sobre isso na altura por causa do que estava a sentir. Foi só quando estava completamente fora de toda a situação que comecei a pensar nisso com a cabeça mais limpa. Conheço-a há cerca de 2 décadas e aquele comportamento era muito incomum, por isso esteve na minha mente por algum tempo. Para ser honesto, a ideia de traição nem me passou pela cabeça, porque pensamos que conhecemos as pessoas, certo? Considerei trazer o assunto à tona, mas por alguma razão eu decidi deixar tudo de lado, o que provavelmente foi um movimento burro. Agora que eu penso nisso, não foi até cerca de 2 meses depois, quando tive um dia realmente ruim, que percebi que algo parecia estranho, assim como da outra vez que ela basicamente desapareceu no meio do dia. Eu sabia que algo estava realmente errado nesse ponto. Isso tornou o dia muito pior porque parecia que Daphne estava me evitando, o que era um comportamento muito incomum dela. Felizmente, foi apenas um dia ruim e não um episódio real de depressão, então me recuperei até o final do dia, embora ela não estivesse de volta até aquele ponto. Assim que ela voltou para casa, parei o jogo que estava jogando e perguntei onde ela tinha estado, não de forma acusatória, pelo que eu sabia, mas ela me respondeu de maneira extremamente defensiva, perguntando por que eu estava atacando assim. Isso me pegou de surpresa, porque eu estava bastante certo de que não tinha falado de forma grosseira de maneira alguma. Ela parecia pronta para explodir comigo, então respirei fundo e perguntei novamente, tão calmo quanto pude, e ela apenas me encarou com raiva por cerca de 10 segundos antes de finalmente dizer que tinha um compromisso com as amigas que tinha esquecido completamente. Honestamente, essa resposta me pareceu suspeita, então mencionei a vez anterior em que estive deprimido e ela também saiu durante esses dias, mas ela afirmou que não tinha ideia do que eu estava falando. Para ser justo, já tinham se passado mais de 2 meses naquele ponto, então eu não queria chamá-la de mentirosa, mas na minha cabeça, um padrão estava começando a se estabelecer. Mesmo depois de as coisas começarem a aparecer bem entre nós dois, ainda estava na minha mente, porque eu sabia que algo estava sendo escondido. Foi quando Daphne desapareceu em uma terceira ocasião, nem mesmo estava tendo um dia ruim, estava apenas ocupado, que eu soube que algo estava errado. Foi tão evidente para mim naquele ponto. Quando ela voltou para casa naquele dia, não tentei iniciar nenhuma conversa sobre onde ela tinha estado, apenas conversei normalmente sobre coisas mundanas, e ela não explodiu nem nada, como da outra vez. Eu estava esperando que ela talvez voluntariasse onde estava dessa vez, mas ela não disse nada a esse respeito. Acho que foi exatamente nesse ponto que eu soube que teria que descobrir por conta própria onde ela estava indo. Sempre fui uma pessoa relativamente entendida de tecnologia e conheço bem um telefone Android. Assim que minha esposa entrou no chuveiro sem o celular, fui direto para o Google Maps verificar o histórico de localização dela naquela noite. Ela foi a um bar e depois para o que parecia ser um endereço residencial. Verifiquei a última vez que ela tinha desaparecido assim e era bastante similar. Ela foi ao mesmo bar, mas acabou em uma casa diferente. Tirei fotos de tudo isso com meu celular, especialmente porque planejava fazer mais pesquisas sobre os endereços para os quais ela estava indo. Tudo o que eu precisava era que esses endereços realmente pertencessem a alguma das amigas dela, e eu me sentiria muito melhor. Eu ia verificar as datas da primeira vez que ela desapareceu, mas pude ouvi-la se preparando no banheiro, então parei. Mas honestamente, senti como se fosse enlouquecer com tanta incerteza. Não estava muito certo de como conseguiria as informações de que precisava baseado apenas nesses endereços, mas sabia que seria a única maneira de encontrar algum encerramento. Sabia que havia 2 possibilidades, ou minha esposa estava me traindo, ou ela realmente estava saindo com suas amigas de forma bastante informal, indo a bares e terminando na casa de alguém. Ela eventualmente saiu do banheiro. Fizemos algum papo furado pelo qual realmente tive que me esforçar, e ela foi para a cama. Ela dormiu segurando o celular, e com cuidado eu o tirei. Meu coração batia furiosamente, mas ela não acordou. Depois de fazer um pouco de cálculo mental, verifiquei o primeiro dia em que ela desapareceu repentinamente. Era a mesma coisa em todos os 3 dias. Em 2 deles, ela foi para o mesmo endereço depois do bar. Acho que foi nesse momento que percebi o que precisava fazer. Considerei brevemente contratar um investigador particular para me dizer quem morava nos endereços que eu tinha, mas percebi que havia uma maneira mais fácil de fazer as coisas. Só precisava armar uma situação para ela no próximo fim de semana. Fiz o meu melhor para fingir estar de mau humor, o que foi muito mais difícil do que eu imaginava, considerando toda a prática que tive ao longo dos anos, exatamente como eu queria. Por volta das 18 horas, Daphne foi para o quarto, saiu vestida e escapou de casa achando que passaria despercebida. Poucos minutos depois, saí com um disfarce caricato, um par de óculos escuros, uma jaqueta e um boné de beisebol, e fui direto para o mesmo bar para onde sabia que ela estava indo. Realmente esperava que ela não conseguisse me identificar, senão meu plano poderia nunca dar certo de novo. Entrei no bar e não demorou muito para eu encontrá-la sentada no balcão, sozinha, mas já tinha pedido uma bebida. Lembro-me de esperar que suas amigas eventualmente se juntassem a ela lá. Encontrei um canto para sentar, onde esperava que ela não me notasse, e esperei por um longo tempo antes de ver alguém sentar ao lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo antes que ele dissesse algo a ela, e pelo jeito corporal deles, deduzi que não se conheciam. Se eu tivesse entrado uns 10 minutos depois, provavelmente teria chegado a uma conclusão diferente com a maneira como estavam rindo e como ela continuava tocando nele.
Realmente senti que já tinha visto o suficiente naquele ponto, mas usei meu autocontrole para esperar e ver como as coisas se desenrolariam. Ainda havia uma parte boba de mim que esperava que suas amigas aparecessem e o cara estivesse apenas lá para passar o tempo. Não foi o caso. Fiquei lá até cerca de 1 hora e várias bebidas depois, quando ambos se levantaram e saíram juntos do bar. Segui-os a pé por cerca de 3 quarteirões, até entrarem em um prédio de apartamentos. E foi isso. Senti que estava prestes a enlouquecer, e como alguém que já admite ter uma psique frágil, isso certamente não ajudou. Decidi esperar do outro lado da rua do prédio de apartamentos, esperando que ela saísse. Eu tiraria uma foto e voltaria para casa. Era meu plano até eu realmente vê-la sair com o cara. Tirei várias fotos enquanto eles estavam sob a entrada bem iluminada do prédio, mas quando se despediram com um beijo ali mesmo, tirei minha última foto. Cruzei a rua contra o que sabia ser meu melhor julgamento, e honestamente, sei que estava muito descontrolado. Não me culpem, no entanto, mal consigo lembrar das coisas que disse, mas lembro que fiquei gritando e berrando, perguntando como ela pôde fazer isso comigo, dizendo que eu sabia que ela não estava se comportando bem e assim por diante. Eu estava quase pronto para acertar o cara ao lado dela, que olhava para mim com uma expressão boba, antes que ela o mandasse voltar para casa, e ele obedeceu imediatamente. Quando ficamos apenas eu e ela, ficamos ali parados nos encarando. Eu sei que estava tremendo de raiva e lutando com muitos pensamentos confusos naquele momento. Você sabe como é perceber que nunca pode realmente confiar em ninguém, que qualquer um é capaz de te trair? Acho que foi quando todos esses pensamentos passavam pela minha cabeça que perguntei a ela por quê, e ela respondeu: estou cansado de lidar com sua depressão e seus humores. É exaustivo. Eu precisava de felicidade. Foram as palavras que soltou em mim sem pensar muito, e honestamente, fui deixado destruído por essas palavras. Mesmo agora, alguns dias depois desse incidente, essas palavras ainda doem. Era exatamente o que eu estava tentando evitar quando queria ter certeza de que ela queria algo sério comigo, porque sempre soube que viveria carregando a depressão, mas ela parecia me aceitar como eu era, e quem sou. Nesse ponto, apenas comecei a andar para longe. Demorei mais de 1 hora para voltar para casa, porque estava vagando pelas ruas sem rumo. Era perigoso, mas uma parte de mim queria se machucar. Honestamente, talvez a dor pudesse acabar ou algo aconteceria para me fazer esquecer de tudo. Olhando para trás, foi um pensamento estúpido, mas entendo de onde ele vinha. Quando cheguei em casa, Daphne já estava lá e acho que ela teve tempo suficiente para perceber o quão estúpidas foram suas palavras. Ela começou a implorar assim que me viu, mas eu não disse nada. Fui direto para nosso quarto e tranquei a porta, porque vê-lo estava me enfurecendo. Eu queria mandá-la sair de casa, mas ao mesmo tempo não queria desperdiçar palavras com ela. Mal dormi, mas na manhã seguinte ela não estava lá. Fiquei aliviado por não precisar interagir com ela e não me importava onde ela estava. Ainda não sei onde ela está ou esteve, e não me importo, mas nesse ponto eu preciso fazê-la sofrer. Tenho vivido minha vida com dor por ter passado por tantos traumas, e ter a pessoa que eu pensava ser meu porto seguro contribuindo para isso foi uma das coisas mais dolorosas que já vivi. Vou ler cada comentário que for deixado aqui porque não tenho nada melhor para fazer, mas quero saber como posso fazê-la sofrer da mesma forma que ela me fez sofrer. Acho que essa é a única coisa que vai me ajudar a sentir algum tipo de encerramento neste ponto, porque não tenho interesse em trair de volta. Atualização. Quero agradecer absolutamente a todos que me ajudaram com meu post anterior. Honestamente, foi muito difícil abrir assim e expor todas as minhas fraquezas, mas a maioria dos comentários foi incrivelmente gentil e solidária, e sou muito grato por isso. Passou um bom tempo desde que fiz meu último post, mas estou feliz em dizer que as coisas estão muito melhores para mim, e segui muitos dos conselhos que vocês deram para planejar meu próximo passo da melhor maneira possível. A primeira coisa que fiz foi chamá-la para conversar. Ela não tinha ideia, mas eu já havia falado extensivamente com um advogado de divórcio e sabia que não havia como consertar o que tínhamos. Admito que talvez fosse tolo o suficiente se ela tivesse me traído apenas uma vez, mas depois de descobrir que ela tinha me traído com o que eu presumia serem várias pessoas, além das palavras horríveis que ela me disse, eu sabia que não havia volta. Nunca mais conseguiria amar essa mulher. Assim que ela chegou à minha casa, pedi para ela sentar e ela fez isso. Perguntei quantas pessoas ela tinha me traído e inicialmente ela disse apenas uma, mas continuei pressionando, dizendo que sabia mais do que ela pensava que eu sabia. Ela insistiu várias vezes que era apenas uma pessoa, até eu blefar e dizer que havia contratado um investigador particular. Mencionei um endereço e depois outro, e foi então que ela finalmente admitiu que tinha dormido com 3 pessoas. Não sei se era verdade absoluta, mas era tudo que eu precisava ouvir. Entreguei os papéis do divórcio naquele momento e disse a ela que não podia mais viver com ela. Ela começou a implorar e suplicar, o que não foi inesperado, mas acho que ela percebeu que era inútil e basicamente desistiu depois de um tempo. Ela saiu com os papéis e eu passei o resto do dia bebendo. Eventualmente, seguimos para o processo de divórcio e fiquei feliz por ter um pouco de evidência apontando que ela tinha sido infiel, o que ajudou a pender as coisas a meu favor, como era de se esperar. Minha saúde mental acabou sendo arrastada para toda a questão. Houve muita conversa sobre como ficou difícil viver comigo. Honestamente, as coisas ficaram realmente sujas nesse ponto, e foi horrível ouvir meus problemas sendo usados como arma. Claro, acho que a maioria dos divórcios são bagunçados assim, pelo que os filmes me mostraram.
Não quero te entediar com como essa parte das coisas aconteceu, mas isso se arrastou por um bom tempo. No final, o advogado dela conseguiu fazer parecer que lidar comigo e com minha saúde mental tinha sido um grande desafio para ela, o que posso admitir que não é fácil, mas isso não justificava sua infidelidade. Na maior parte, as coisas se inclinaram a meu favor. Consegui escapar de qualquer pagamento de pensão alimentícia e renunciei ao nosso apartamento porque lá haveria muitas lembranças ruins para mim. Consegui ficar com o carro, o que certamente seria mais útil para mim do que a casa seria após o divórcio. Semanas depois de me estabelecer em meu novo lugar, eu me certifiquei de contar a todas as pessoas que conheciam nós dois que Daphne e eu estávamos nos separando. Entrei em detalhes, sem contar nenhuma mentira, mas expondo-a por me trair por causa dos meus episódios depressivos. Enviei o mesmo texto para amigos, familiares, colegas de trabalho com quem eu era próximo e até para nossa antiga senhoria. Eu precisava garantir que todos soubessem que ela era uma canalha, para que se quisessem se envolver com ela no futuro, soubessem com o que estavam lidando. Ela me ligou uma hora depois e me xingou durante uns bons 10 minutos seguidos, mas deixei ela desabafar antes de desligar o telefone. Não falo com Daphne desde que ela me ligou para gritar todos os palavrões do livro, mas um colega de trabalho respondeu a uma mensagem minha dizendo que ela tem passado por dificuldades com fofocas no local de trabalho e que talvez eu considerasse reconsiderar minha declaração para ajudá-la. Deixei ela no visto. Não acho que vou me envolver em relacionamentos novamente. Agora tenho muito medo das maneiras como uma mulher pode me machucar, e não estou animado para descobrir uma nova. Talvez eu me divirta em aplicativos de namoro porque o corpo tem necessidades, mas não estou procurando mais nada sério. Sou relativamente velho, não desejo ter filhos, e talvez não ter uma mulher na minha vida traga simplicidade, o que está bem para mim de qualquer forma. De qualquer maneira, espero que aqueles de vocês que escolherem encontrarão mulheres em quem possam confiar e amar para sempre porque sei que elas estão por aí, mas simplesmente não estou disposto a correr o risco de encontrá-las agora.